Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria trazer uma palavra sobre aprendendo a discernir os tempos, mas ao mesmo tempo entendendo que nós, como servos e cristãos, temos um tempo diferente daquele do mundo. Por que eu trouxe esse tema, né? Na verdade, foi fruto de uma oração e eu tenho um caderninho de oração, de anotação, e escrever aquilo que o Senhor ele estava falando ao meu coração. E eu entendi que eu precisava gravar um vídeo sobre isso, né? Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo aqui no YouTube e é uma vontade, assim, que eu realmente tenho, eu gosto muito. Não só de consumir esse tipo de conteúdo de outras pessoas cristãs, porque o nosso testemunho, ele edifica, né? Às vezes a gente não tá pronto, e porque é um peso muito grande, né? A gente vir falar sobre o evangelho porque nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho, nós precisamos ter entendimento daquilo. Mas uma coisa simples que todos nós somos convidados a fazer é contar o nosso testemunho. Então, eu acredito que eu não sou a pessoa mais experiente, mais sábia da palavra, não sei todos os versículos decorados, mas quando o Senhor nos chama para uma posição, nós devemos ser obedientes e fiéis àquilo que Ele tem entregado para nós. Então, eu vou ser obediente àquilo que o Senhor colocou no meu coração ontem. E é algo que eu creio que vai edificar a sua vida, assim como tá edificando a minha, porque, querendo ou não, esse tópico é algo que eu estou passando, né? Porque eu não sei se você tá assistindo esse vídeo e você tá fazendo faculdade, você tá na escola, você tá só estudando, você tá fazendo cursinho, vestibular, você tá só trabalhando e ainda não sabe o que você quer fazer de faculdade, ou às vezes faculdade nem é o seu sonho, né? Mas eu creio que todos nós passamos por um momento onde a gente acha que nós estamos vivendo tempos errados. E o que eu quero dizer com viver tempos errados? Eu quero dizer que às vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente segue na internet, e a gente fala, poxa, com 25 anos, será que eu deveria estar casado, com filho? Será que eu já devia ter terminado minha primeira faculdade e estar iniciando uma pós? Poxa, será que com 21 anos eu deveria estar tendo já no meu primeiro emprego, já tá bem na faculdade, já tá dando financiamento para minha casa própria? Sabe? Então a gente começa a especular tempos sobre as nossas vidas, porque existe esse padrão na sociedade que terminou a escola, começa a faculdade, terminou a faculdade, já tá com a casa, já tá com 30 anos, você já tá casado, já tá com um filho, já tá com a sua empresa, já tá num trabalho fixo, num trabalho bom, já viajou para fora, já fez isso. Então, às vezes, mesmo a gente quando é de realidades, ações financeiras e sociais diferentes, existe esse padrão a ser seguido. E é algo muito volátil, né? Algo que não pode ser seguido, sabe? Cada um vive uma vida, cada um vive um propósito. Às vezes, eu vi um post uma vez que era: tem gente que tá estudando faz 5 anos pra passar no cursinho de medicina porque é o sonho. Tem gente que tá viajando pra fora, tá morando fora, mas ainda não fez faculdade. Tem gente que tá fazendo faculdade, mas tá sonhando com aquilo que a outra pessoa tá vivendo. Então, a gente sempre vai querer se comparar com o tempo que os outros estão vivendo, sendo que Deus tem um propósito perfeito pra cada tempo na nossa vida. Ele tem um propósito perfeito. Então, quando eu comecei esse vídeo, eu falei que nós não seguimos o tempo do mundo, mas sim o tempo de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que como os cristãos, quando nós damos essa oportunidade ou se colocamos nesse lugar onde nós vamos seguir a palavra e o propósito de Deus sobre a nossa vida, nós não vamos viver mais pelo tempo do mundo, nós vamos viver para aquilo que Deus tem para nós. Então, se eu estou no serviço, mas eu ainda não comecei a faculdade, mas foi Deus que me colocou, ser obediente e fiel àquele lugar que eu estou. É lá que eu vou pegar, é lá que eu vou propagar, porque eu tenho certeza que se o Senhor te colocou lá, Ele tem um propósito sobre a nossa vida. Às vezes a gente tá querendo... Eu vou dar um exemplo muito simples, que é algo que tem acontecido comigo, e o vídeo de hoje gerou dessa oração, né? Que eu tô fazendo faculdade e eu queria muito estar trabalhando na área já. Eu trabalho com outra coisa e eu queria muito estar trabalhando na área. E assim, eu já me candidatei para muitas vagas e todas foram recusadas, e eu comecei a orar e falar: Senhor, poxa, mas eu tenho um currículo bom, sabe?
Eu tenho as especificações necessárias, sabe? Eu não moro longe dos lugares, sabe? Por que que eu não tô conseguindo nessa trabalho ainda? E uma coisa é certa, porque não é o tempo, porque não é da vontade de Deus ainda que eu esteja, sabe? Às vezes Deus quer que você entre numa empresa específica, porque lá você vai aprender a lidar com determinado tipo de pessoas, porque você vai aprender com o seu chefe, porque vai ter pessoas ali que vão te ajudar de determinadas maneiras. Então, Deus ele quer que a gente passe por esse processo de fidelidade na nossa fé. Ter fé é ser fiel naquilo que Deus nos falou, na palavra que Ele colocou sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos aprender a ser fiéis no nosso tempo de espera. Eu sei que às vezes você ainda não tá vivendo o que você sonhou, que o seu sonho parece que nunca vai acontecer, que a palavra que Deus te deu, sabe, não tem um caminho, você não consegue enxergar. Como você pode fazer aquilo dar certo? E eu vou te falar que bom que você não consegue criar um caminho por você mesmo, porque são os sonhos de Deus, são a palavra de Deus sobre a sua vida. E sendo a palavra dele, ele vai construir esse caminho, ele vai te mostrar o caminho. Porque se ele te mostrasse o final, se ele te mostrasse, poxa, você vai entrar na empresa X. Um exemplo, você vai entrar naquela empresa, você vai mandar currículo pra lá hoje, agora. Você vai começar a orar sobre isso, você vai mandar currículo e você vai fazer tudo que tá no seu alcance para conseguir aquele objetivo. Mas não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja fiel com Ele nesse processo. E às vezes você vai ter que ser fiel com uma palavra que Deus te entregou, com uma sensação, com a sensação de paz e que não é o tempo ainda. Então você vai ser fiel naquilo que Deus falou para você. E é ali que o Senhor ele vai trabalhar a sua fé, o tempo de espera, e Ele vai te capacitar. A promessa ela vai se cumprir e você vai estar pronta e preparada para o tempo que Deus tem para você naquele lugar, naquele ambiente, com aquelas pessoas. Eu não sei se deu para entender, se eu falei muito rápido, nem eu entendi o que eu falei direito aqui, foi muito do Espírito Santo, mas o Senhor ele vai nos capacitar para nos colocar onde Ele quer que nós sejamos a luz e glorifiquemos o nome dEle. Então, às vezes, você quer entrar numa faculdade agora, mas Deus quer que você tenha paz, que você aprenda a ter fé, que você aprenda a conviver em ambientes diferentes. Porque quando você chegar naquela faculdade dos seus sonhos, você vai vivenciar outras coisas e ali você vai estar pronta para glorificar o reino de Deus a partir daquilo que Ele te ensinou, a partir daquilo que Ele plantou, regou e amadureceu no seu coração. Então, uma coisa que eu oro é que você tenha paz no seu coração. Paz para entender que não é o seu tempo, mas é o tempo de Deus. Que não é o tempo das pessoas ao nosso redor. Às vezes Deus está te separando e te amadurecendo e te preparando para algo que Ele tem especificamente para a sua vida. E a gente só vai ver isso se nós somos obedientes à palavra do Senhor. Então, que nós venhamos ter paz, que nós não venhamos nos comparar com aquilo que os outros estão vivendo, mas que nós venhamos ter fé naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E se por algum motivo você pensa, nossa, Deus não colocou nada no meu coração, eu não sei nem qual o próximo passo dar, ore. Ore, porque o Senhor ele vai te direcionar, o Senhor vai mostrar. Nós só aprendemos a ver o caminho, nós só conseguimos entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente no nosso tempo no secreto, no nosso tempo do nosso devocional, na nossa oração e na nossa adoração. Assim ele vai te mostrar os pousos, não quer dizer que ele vai te mostrar o final, mas ele vai te mostrar os degraus, um devagarzinho, um atrás do outro. Então, que nós venhamos ter paz sobre os nossos tempos. Amém? Eu espero que você tenha recebido essa mensagem e que você consiga ter paz no seu coração e você entender que é o tempo de Deus e não o seu.